Olá, tudo bem? Eu estou gravando uma série de relatos que aconteceram comigo na praia, no mar. A maioria deles foi em Massaguaçu, onde eu morei, no litoral norte de São Paulo, em Caraguatatuba, é o município de Caraguatatuba, entre Caraguá e Ubatuba. Esse é um relato dos mais importantes porque foi o último relato da minha jornada de cura, que é a retirada dos véus de quem eu sou, da minha memória, de acessar a nossa essência, né, a nossa conexão com nós mesmos. Então, eu vou contar rapidamente porque eu me alonguei um pouco nos outros vídeos e esse é um relato para que você também desmistifique as suas vivências multidimensionais e leve-as a sério, porque elas ajudam muito a gente a legitimar quem nós somos, tá bom? Bom, então eu estava no meu tratamento de nado com o mar, de conexão com os meus chakras, purificando através do sol, na água salgada do mar, sempre com uma oração, sempre com a conexão com a chama violeta. Então eu cheguei a meditar algumas vezes ali sentada na praia, cheguei a ver um ser que parecia totalmente diferente de algo que a gente já viu, um ser de luz, numa nebulosidade, assim, numa forma que quase não era humana. Eu sentia como se fosse Saint-Germain, porque era envolto numa chama amorosa, violeta, de muito brilho, muito brilho mesmo, como se fosse diamantes. Mas uma beleza que eu não consigo descrever porque não era uma beleza para os padrões de beleza que a gente conhece, era alguma coisa transparente, diferente demais. Eu associei com Saint-Germain pelas descrições, mas eu não sei. Enfim, mas o relato que aconteceu, eu estava na água e eu tinha acabado de ativar todos os meus chakras, eu estava num bem-estar profundo, sentindo que a minha terapia com o mar estava sendo um sucesso de conexão com quem eu sou, entendendo quem eu sou, destravando alguns padrões necessários para o meu próprio bem-estar, para a manifestação do amor na minha própria vida. Então, naquele dia, o mar estava calmo, bastante calmo. E eu costumava consultar no calendário das marés. Havia alguma semana que eu não podia ir para a praia, não podia ir para o mar, então eu meditava na areia, né? Eu não podia entrar no mar porque a maré estava alta e fica muito, muito forte as ondas. A gente tem que respeitar essa maré, né? É um respeito mesmo da natureza, com a gente mesmo e com o mar, né? Bom, então nesse dia estava tão calmo e eu estava lá concluindo. E quando eu cheguei no chakra coronário, eu estava ligado ao meu canal de Antakarana tão fortemente que eu me sentia absolutamente integrada ao mar. Então eu disse, eu sou a luz, eu sou o amor, eu sou Deus em ação. Numa integração absoluta com o Criador, com a Criadora, com Deus, Pai e Mãe. E naquele dia eu me senti uma deusa, como eu nunca havia sentido. Uma deusa absolutamente potente, amorosa. Eu sentia como se eu dissesse, eu sou o mar, e eu realmente era. Eu sou a lua, eu sou o sol, eu sou o ar, eu sou todos os elementos da natureza, eu sou Gaia. Porque eu estava sentindo isso. Tamanha integração que a gente fica quando a gente retorna à nossa essência com todo, a gente se integra ao amor. E nós somos, né? Eu sou você, nós somos um. Então, nessa conexão profunda, me sentindo a Deus, eu senti o meu campo de luz vibrante, meu coração estava muito, muito, muito forte. Eu lavei meu cabelo ali na água
comecei a sair da água, sair do mar para voltar para a minha vida, para a minha rotina. Extremamente grata. De repente, quando eu caminhava, sentido da areia, eu ouvi um barulho de uma onda. E essa onda veio se aproximando muito rapidamente. Eu olhei para trás e ela veio grande, forte, poderosa. E eu mergulhei embaixo dela, porque ela era muito forte mesmo. Eu virei para trás para me abaixar, para deixar ela passar. E eu estranhei aquela onda. Eu estranhei, porque o mar estava muito calmo. E aquela onda foi me rodando embaixo dela, com tanta força, mas com uma força. E eu tinha acabado de ter me recuperado há uma semana, que eu tive Covid, e eu senti que a respiração começou a ficar sem fôlego, né? Eu comecei a ficar assustada com a respiração ofegante. E eu não conseguia subir, A tamanha força da água, ela não parava de me rodar ali. Eu não estava no fundo, estava no raso. Eu sentia até a areia batendo no meu joelho, mas eu não conseguia me firmar. E então eu comecei a tossir, eu senti água entrando no pulmão. E naquele momento eu achei que eu já ia desmaiar, ia perder a consciência. Porque eu apenas tossia e me sentia absolutamente impotente. Eu não conseguia ter força física. Então, quando eu me entreguei, meu coração já num disparo assim absoluto, uma adrenalina tremenda. De repente eu consegui, a força da água me levou para a areia, né? Para o raso, eu sentia a areia no meu joelho, eu levantei e eu estava ofegante, trêmula por causa da adrenalina. E daí, quando eu olhei para frente, 2 homens me olharam, eram pescadores. Eles acenaram para mim, perguntando se estava tudo bem. Daí eu respondi que sim. Eles passaram e eu respirei fundo e tamanha adrenalina. E aí eu me levantei e fui caminhando, saindo da água. Daí eu ouvi uma voz muito séria, assim, muito brava, no meu ouvido. Firme, disse assim: fique longe do mar. Não volte aqui tão cedo. Fique longe do mar. Mas uma voz tão audível, mas com tanto vigor, que eu fiquei muito encafifada. Eu tinha acabado de ter um afogamento ali, confuso, porque eu acabei de sair de um estado de extrema elevação e entrei num estado de euforia, de adrenalina, de mal-estar, ofegante, eu fiquei trêmula, eu não parava de tremer. Então eu me sequei ali com dificuldade, porque eu estava tremendo muito, e me vesti, e estava muito frio, a gente já estava no outono, e eu já estava indo no limite do frio, sabe? Eu entrava de roupa na água, tirava só a camisa molhada com o biquíni, punha jaqueta, punha um monte de roupa. E eu caminhei sem entender nada. E eu fui caminhando de volta para casa, quase que aquele sentimento de culpa que sempre carregou meu coração por diversas experiências que eu tive da minha infância até a minha adolescência, até a minha fase adulta, quase que aquilo voltou à tona com tudo, o sentimento de culpa, mas eu não senti vontade de deixar nenhum sentimento se estabelecer dentro de mim, porque eu estava confusa. Eu tive que me aquietar simplesmente e aceitar. Eu pedi para o mar um tempo para eu compreender. Eu agradeci ao mar pela experiência e eu falei, eu vou entender, eu sei que eu vou entender o que aconteceu.
Não passou muito tempo, era como se eu tivesse tido insights sobre os elementais. Na meditação me veio que nem sempre o recado vem de forma amorosa. Mas aqui eu precisava, a partir dali, finalizar um processo onde toda a vivência era multidimensional e me fincar na experiência da minha autonomia, na minha terceira dimensão, como se fosse um chamado para eu me aterrar nas experiências que eu precisava cuidar, focar, harmonizar na minha experiência com o meu trabalho e com a minha família. Então eu entendi que ali, concomitante com a chegada do frio, eu ia parar esse processo terapêutico com o mar, que já havia chegado num momento fantástico, e dar início a um aterramento, a um ancoramento com um processo onde eu precisava focar, que não era multidimensional. Dali em diante era mais no campo das ações, das mudanças vigorosas que eu tinha que enfrentar pela frente. E é isso. Dali para frente foram momentos de grande enfrentamento, de grande superação, porque eu tomei decisões muito importantes na minha vida. E fui encorajada por essa dureza de palavras que fez sentido para mim. Sabe quando um pai tem que ser firme e falar com firmeza? Porque às vezes a gente não está se atentando a dar os próximos passos com coragem. A gente sai de um conforto e dá passos difíceis que parecem dolorosos, mas a gente tem uma mão estendida para ajudar. A gente tem essa mão estendida. E a gente precisa confiar e ter coragem de fazer o que precisa ser feito, porque a gente jamais está sozinho. Jamais. Parece que estamos sozinhos, porque nós estamos fechados a ouvir, a prestar atenção. Mas quando a gente está um pouquinho aberto assim, um fiozinho, a gente sente ajuda, a gente recebe todo o manancial de ajuda. E à medida com que a gente percebe que a gente também tem que ajudar, porque a gente faz parte desse ciclo, aí que as coisas ficam mais fáceis ainda. Às vezes a gente está tão mal que a gente não consegue ajudar porque a gente acha que não tem nada para ajudar. Mas a gente sempre tem algo para fazer por alguém. Eu até adquiri esse exercício de viver tanto tempo num momento de ansiedade, de tristeza. Um dia ou outro, assim, quando eu acordava meio em desarmonia, eu logo pensava, tá, o que eu faço então? Será que... E já procurava logo alguma coisa para fazer fora, até que eu tivesse desconectado a minha mente do foco de algum problema que me aborrecia ou que me cutuca o coração. Então, quando a gente tem alguma coisa a harmonizar, às vezes a gente precisa tirar o foco, porque vai se resolver, muitas vezes, naturalmente, sem o foco da nossa atenção, da preocupação, da ocupação que nos toma mais tempo do que a gente precisa. Nos tira do aqui e agora, onde tudo é manifestação, onde a gente encontra as respostas amorosas e as soluções dos nossos problemas, na harmonização da nossa vida. Então, tirar o foco. E muitas vezes ajudar outras pessoas e colocar o foco em outras pessoas, em outras ações, faz com que a gente transborde de amor e conecta com o sentido maior da nossa existência. E isso ajuda muito a sermos parte do todo. E esse é o sentido da vida. Nós não somos sós, nós somos um todo juntos, porque nós somos parte da criação e a criação faz parte de nós. Então nós temos o todo, o Deus, a deusa dentro de nós, assim como nós estamos no universo de Deus, do todo, da deusa. Nós habitamos
a mente da deusa e do Deus, que é um só, que é o Criador, que é essa força máxima de potência criadora, geradora de vida, né? Então não importa com a sua relação com Deus, mas ela não é punitiva, jamais, porque é amor. A essência maior da dimensão para a gente compreender o todo é o amor. E é isso. Então essa é o último relato mesmo, com as experiências com o mar. Agora a minha conexão são com os objetos do mar, os troncos, os pedacinhos de tronco lapidados pelo mar que eu trouxe, as pedras e as experiências que eu guardo. Eu agradeço imensamente e espero colaborar muito com vocês, com essas experiências pessoais, como eu falei, legitimando as suas experiências também, seja na meditação, na oração, nas conversas que você tem com você mesma, tá bom? Com você mesmo. Um grande abraço e até os próximos vídeos, os próximos relatos.